Vamos continuar agora, gente, com o êxodo ainda, né? Vamos continuar agora. Esse momento, eles já estão acampados no Monte Sinai. Esse acampamento durou aproximadamente 11 meses e 15 dias. Nesse acampamento, muita coisa aconteceu. O principal acontecimento para muitas pessoas nesse acampamento já no Monte Sinai foi os mandamentos, os 10 mandamentos como nós conhecemos. Então nós temos aqui os mandamentos da lei. Esses mandamentos da lei nós podemos perceber como que um contrato de amizade do Senhor com Deus. Também nesse momento houve uma situação muito triste, que foi a corrupção do bezerro dourado, e isso foi um momento que para Deus foi um rompimento da amizade com o povo de Israel ou o povo hebreu. Mas também houve um outro momento em que Deus deu uma nova chance para essas pessoas fazerem tudo direitinho, que foi a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo nós podemos ver como uma restauração da amizade com o Senhor. Seja bem-vindo, esse é o canal História e Cultura Bíblica. Nesse momento de acampamento ao sopé do Monte Sinai, foi o momento que surgiu o que nós conhecemos como Lei Mosaica. E o que é a chamada Lei Mosaica? São os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, também com as outras 70 normas do chamado Livro do Concerto. Então Moisés subiu ao monte e lá ele recebeu do Senhor esses 10 mandamentos, também as outras 70 normas. Depois de algum tempo, Moisés voltou a subir esse monte por 40 dias, que foi quando ele recebeu do Senhor as normas, as instruções, o modelo de como deveria ser construído o tabernáculo. E também ele recebeu novamente de Deus as tábuas com os 10 mandamentos escritas pelo próprio Deus. E agora você talvez esteja se perguntando, ele já não tinha recebido antes os 10 mandamentos? Como é que agora ele está recebendo de novo esses mandamentos nessas tábuas? Nós vamos já descobrir um pouco mais para frente. A lei mosaica, como é conhecida por muitos, é constituída por 3 seções. Primeiro, um código moral. Segundo, um código espiritual. E terceiro, um código social. Nesse código moral, nós temos os 10 mandamentos. No código espiritual, nós temos as normas relativas a ritos sagrados. Todos esses ritos já um prenúncio de Cristo. E nesses ritos estão incluídas as festas e as oferendas levíticas. Oferendas levíticas são conhecidas porque a tribo de Levi é que ficou responsável por tomar conta do tabernáculo. E no Código Social, nós temos algo como que uma constituição, um código penal. Lá nós temos os julgamentos e leis relativos à alimentação, saneamento, quarentenas, conservação do solo, taxação de impostos, serviço militar, casamento e também o divórcio. Então, para resumir, no Código Moral, nós temos a revelação de Deus. No Código Social, nós temos a regulamentação. E no Código Espiritual, nós temos a realização da lei do Senhor. Como eu tinha falado, Moisés subiu 2 vezes ao Monte Sinai e recebeu do Senhor os 10 mandamentos. Não era para ser somente uma vez? A lógica é que ele teria recebido os 10 mandamentos somente uma vez. Mas vamos ver o que aconteceu. Ele, pela primeira vez, subiu ao Monte Sinai. E quando ele desceu, ele trouxe os mandamentos do Senhor. Porém, quando ele desceu, ele presenciou uma situação totalmente desagradável, que é conhecida como corrupção humana e o bezerro de ouro. Os hebreus tinham feito um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Eles fizeram um ritual de adoração a esse bezerro, pois Moisés já estava muitos dias lá no Monte Sinai e as pessoas acharam que ele tinha morrido. Então, eles pediram a Arão, que é o seu irmão, a autorização para fazer esse bezerro. Arão
a Bíblia não fala, mas ele permitiu, não se sabe porquê, e as pessoas começaram a adorar esse bezerro. E como se não bastasse, além desse ritual, eles também se permitiram a praticar imoralidades sexuais. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele se deparou com essa situação, ficou revoltado e jogou as placas no chão, quebrando essas placas. Então, Deus falou para Moisés que ele iria subir novamente ao Monte Sinai. Agora vem mais uma pergunta. Você não ficou curioso para saber de onde aquelas pessoas conseguiram encontrar tanto ouro para fazer um bezerro? É possível encontrar ouro no deserto? Logo mais nós vamos saber a resposta. A desobediência, ou na verdade não desobediência, ou como queira entender, essa falta de cuidado de Arão, essa falta de fé do povo, como nós aprendemos, não é? Eles serviam um Deus de cada vez, nesse momento, causou em Deus uma vontade, resultou nele uma vontade de destruir aquele povo. Porém, Moisés suplicou a Deus que não fizesse isso. Então Deus concordou com Moisés e ele desistiu dessa possibilidade. Ele iria realmente destruir aquelas pessoas, não ia sobrar ninguém. Mas pela súplica do seu servo, do seu líder, ele resolveu não fazer isso. Porém, ele disse que aquelas pessoas tinham que fazer uma construção para que aquelas pessoas mudassem os seus hábitos, os seus rituais de adoração. Surge aí então o tabernáculo. Isso mesmo, o tabernáculo surgiu após o episódio da adoração do bezerro de ouro. Conforme as descrições da Bíblia, o tabernáculo era constituído por um pátio externo cercado com piquetes de 45 metros de comprimento, 23 metros de largura e 2,5 metros de altura. No centro desse pátio havia uma tenda com 14 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e também 4,5 metros de altura. Dentro dessa tenda havia 2 salas separadas por um véu. A primeira sala era chamada Lugar Santo, que na atualidade é correspondente à nave da igreja, aquela área onde ficam os bancos ou cadeiras e as pessoas chegam e sentam para participar do culto. E essa sala, ela estava voltada para o lado leste ou oriental, ou seja, esse lugar santo era de frente para a nascente, o nascer do sol. E uma outra área, uma área menor, um outro lugar menor, era chamado Santo dos Santos, que na atualidade, nas igrejas, ele é chamado de o púlpito ou o altar. Então, a nave da igreja, para a época do tabernáculo, é o lugar santo, e o altar, onde ficam os pastores, as pastoras, os obreiros, os líderes. Geralmente essas pessoas sentam nessa área. Para o período do tabernáculo é equivalente ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos ficava para o lado oeste ou lado ocidental. Toda essa estrutura levou 6 meses para ficar pronta. E agora a resposta daquela pergunta que eu fiz. De onde é que esse pessoal conseguiu tirar tanto ouro para fazer um bezerro e, consequentemente, adorá-lo? A resposta é a seguinte: aquelas pessoas simplesmente começaram a coletar os seus brincos, os seus adornos, as suas joias. Então eles reuniram aquelas peças de ouro, derreteram e assim fizeram o bezerro de ouro. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final e eu espero que você continue nos acompanhando no estágio do Êxodo.